Vamos falar sobre o segundo turno em Manaus, na capital do estado do Amazonas, onde estão concorrendo os candidatos Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. A gente vai conversar agora com Milton Pomar, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Olá, Milton, bom dia. Bom dia, diretamente de Manaus. Bom, agora vamos falar aqui dos candidatos, Milton. Amazonino Mendes ficou com 23,91% e o Davi Almeida com 22,36%. O amazonino, ele tem 80 anos, é um velho conhecido aí da política brasileira, foi 3 vezes prefeito de Manaus, 4 vezes governador e foi também senador. O Davi foi deputado estadual 3 vezes e chegou a ser governador interino, depois da cassação aí do mandato do governador José Mello. Quais as chances de um e de outro para o segundo turno? As características também dos dois, Milton, por favor. Bom, primeiro é importante a gente situar que essa campanha, ela desde o início, houve todo um trabalho da mídia e usando o esquema das pesquisas para dizer o seguinte: olha, quem vai ganhar é o amazonino e se houver segundo turno vai ser com o Davi Almeida, mas quem vai ganhar é o amazonino. Então esse recado martelado durante os 2 meses de campanha de uma maneira assim absurda, porque isso é propaganda subliminar. Você vai criando no eleitorado aquela convicção: olha, não adianta votar em A, B ou C, porque quem vai ganhar é o amazonino. Se tiver segundo turno, quem vai é o Davi Almeida, mas quem vai ganhar é o amazonino. Isso é um negócio impressionante. Se você pegar noticiário de televisão, de portais, de tudo, né? E sempre usando as pesquisas. E essa questão acabou, digamos, se concretizando, e aí o pessoal diz: está vendo? A gente não dizia. Entende? Quer dizer, você trabalha isso subliminarmente, quer dizer, foi de maneira ostensiva, mas é uma forma de propaganda subliminar. E aí você cria uma situação em que realmente o resultado acaba sendo esse. Por quê? Porque aqui em Manaus teve uma característica que não ocorre em todas as cidades, mas aqui a direita se organiza muito bem. A direita se divide e ela lança candidatos para todos os gostos. Então, você consegue, com isso, impedir que haja o que ocorre em outros momentos, em outras cidades, o que a gente chama de eleitorado flutuante. Aquele eleitorado que fica indeciso buscando quem que coincide mais com o que ele acredita e tal, ou que ele gosta, ou que ele se empolga, né? Então, com isso, você fecha essas possibilidades. Você cria uma situação em que todo mundo já está amarradinho porque tem candidato para todos os gostos. Então, se você pegar foram 11 candidatos. Olha que loucura isso. Quer dizer, você tinha extrema-direita, direita mais ou menos direita, centro-direita, centro, e de esquerda você tinha o do PSTU, que fez 2.000 votos, do PCdoB, que foi 2.000 e poucos votos, e o José Ricardo, que pegava PT, PSTU, PSOL, PT, PSOL e Rede, e que fez 138 mil votos, que foi o único que realmente, digamos, representou um perigo para eles. Ele fez 138 mil votos, fez quase 14%, 14 ponto alguma coisa, foi o único que ficou em terceiro lugar, né? Então, nessa conjuntura, você diz: bom, quem é que pode ganhar? Tanto um como o outro, porque não faz diferença. Esses dois, a diferença qual é? Que o amazonino é um cara muito mais antigo, mas o Davi Almeida, de certa forma, é cria dele, porque é toda uma lógica populista de governo de direita. Pra você ter uma ideia, o amazonino é tão cara de pau e ele, como ele sempre foi muito criticado por fazer promessas e não cumprir, nessa campanha agora ele dizia: não acredite em promessas de campanha, amazonino faz e entrega. Quer dizer, um jogo de palavras que engana quem quer ser enganado, né?
Exato. Agora, Milton, como você disse numa outra oportunidade aqui no Jornal Brasil Atual, Manaus é uma cidade que abriga aí 35 mil indígenas com dezenas de etnias e que sofreram muito com a Covid-19, inclusive, né? Eu queria saber esse impacto. Então, diante do que você falou, é pouco relevante em relação a esses dois candidatos. Enfim, como é que a pandemia acaba influenciando e influenciou nessa eleição? Olha, a pandemia influenciou muito. Para você ter uma ideia, o amazonino usou a pandemia para justificar que ele não ia fazer campanha de rua e nem ia a debates. Então, ele simplesmente ficou em casa, como, aliás, uma das críticas que se faz a ele nos governos dele é que ele governa de casa. Ele é tão preguiçoso que ele governa de casa. Os secretários vão na casa dele para ele despachar. E na campanha foi isso, ele ficou em casa, gravou lá os programinhas, as inserções e tal, mas ficou em casa. Ele não foi em lugar nenhum, não participou de debate nenhum. Quer dizer, é uma coisa completamente doida. Agora, a pandemia afetou muito, no caso, por exemplo, que você citou dos indígenas. Veja, os indígenas, eles têm uma situação aqui em Manaus quase de párias, né? Porque como eles não estão mais nas terras deles, nas reservas, eles não são mais, digamos, indígenas. Mas eles também não são cidadãos da cidade, eles não têm direitos, eles não têm acesso às coisas. Então é uma situação muito complicada para eles. Eles vivem aqui um drama, quer dizer, eles estão numa cidade absurdamente grande, pobre, e que eles não têm como se sustentar. É uma situação terrível. Agora, Milton, vamos falar um pouco da economia, né, de Manaus, aí a Zona Franca. Eu queria que você falasse dos índices, né, de desemprego e pobreza. No início, já você falou de valores, enfim, de como circula a economia também em Manaus, mas isso não é distribuído, né, para a população mais pobre. Não existe essa distribuição de renda. Queria que você falasse aí alguns aspectos da economia aí de Manaus. Pois é, a economia de Manaus é uma economia muito em função da Zona Franca, dos incentivos que a Zona Franca oferece para o empresariado, e de um turismo muito precário, porque você tem um turismo... Para você ter uma ideia, o aeroporto de Manaus tem capacidade para 13,5 milhões de passageiros, e ele recebe 3. Quer dizer, ele tem uma capacidade instalada para 13,5 milhões e recebe 3. Quer dizer, é uma situação que revela... Você pode dizer, não, mas é que eles construíram pensando lá na frente. É verdade, deve ter sido isso. Só que revela um descompasso entre a realidade e a capacidade instalada. Em compensação, no ponto de vista de infraestrutura hoteleira, Manaus é muito precária em infraestrutura hoteleira. É uma cidade muito suja, uma cidade mal iluminada, uma cidade que tem problemas muito grandes em termos de infraestrutura turística e não faz promoção turística. Então, você tem uma situação em que o forte da economia de Manaus é realmente o distrito industrial. Eu fiz um levantamento de 2003 a 2016, houve um aumento do PIB de Manaus de 341%, que é fundamentalmente da Zona Franca, né? Do faturamento ali Mas, nesse mesmo período, a população de Manaus empobreceu, assim, uma coisa terrível, porque se você pegar os indicadores do IBGE, de moradia, de desocupação, de qualquer coisa que você queira ver, Manaus é uma das piores capitais, né? Pra você ter uma ideia, Manaus chegou a ser a 4ª maior em arrecadação do Brasil. E aí você pega em saneamento básico, nas 100 maiores cidades, Manaus está em 96º lugar, né? Quer dizer, se você pegar em qualquer indicador, Manaus é a pior situação ou a 2ª pior situação. No caso das capitais, eu fiz um levantamento das 12 maiores capitais. Qual é a situação de Manaus? É a pior em quantidade de pessoas desocupadas. A ocupação em Manaus é 23%. Em Belo Horizonte é 55%. Em Curitiba é 50% e alguma coisa. Então, assim, você tem, de diversas maneiras que você queira analisar,
A pobreza em Manaus é uma pobreza, assim, gritante. O IBGE fez um levantamento, eu fiz a atualização pela proporção da população. Hoje nós temos em Manaus quase 1 milhão de pessoas vivendo em situação de baixa qualidade de vida ou baixíssima qualidade de vida, né? Agora, no auxílio emergencial, 840 mil pessoas pegaram o auxílio emergencial. E isso que Manaus tem 2 milhões e 200 mil pessoas. Quer dizer, praticamente a metade da população adulta pegou o auxílio emergencial. O desemprego, Manaus, agora no primeiro trimestre desse ano, era a capital com o maior desemprego do Brasil. Então, é uma situação muito dramática, porque na hora que você vê, dizer, pô, espera aí, mas o candidato do presidente da República, ele diz que no ano passado foi o maior faturamento, 109 bilhões da Zona Franca. Aí você diz, puxa, que legal, né? Só que é a menor taxa de emprego da Zona Franca também. Quer dizer, foi o maior faturamento e a menor taxa de emprego. Então, é uma coisa gritante. Você tem um lugar que gera muita riqueza e que gera muita pobreza, mas isso é de uma maneira, assim, polarizada, digamos, são extremos, né? Uhum. Agora, Milton, a gente sabe aí que no estado aí do Amazonas existem muitas riquezas minerais, a gente estava conversando em outra oportunidade, você falou até inclusive de São Gabriel da Cachoeira, enfim, existem também muitos interesses, né, em outros municípios aí em relação a essas riquezas, né, Milton? Você tem, por exemplo, um município chamado Coari, que é um município que tem uma arrecadação também gigantesca, em função de gás natural, de petróleo, essa coisa toda. E aí você tem, nesse município também, problemas recorrentes de grande corrupção, né? Na prefeitura, Câmara de Vereadores e tal. Por quê? Porque é isso, circula muito dinheiro, né? Mas se você for ver a situação da população, a população é muito pobre. Quer dizer, o estado do Amazonas tem 62 municípios, mas a maior parte desses municípios são municípios que têm uma situação de pobreza da população que é de chorar, né? É muito, muito difícil. E aqui ainda tem um agravante, que as distâncias são feitas, a maior parte delas, de barco, e é caríssimo. É muito caro você ir para os lugares. Então as pessoas ficam presas em seus municípios, porque se elas quiserem sair de avião ou se quiserem sair de barco, o custo é muito alto. É muito alto. Uma viagem de uma semana é 4, 5 mil reais. É uma coisa doida, né? Então a população vive... o Amazonas é uma situação muito difícil. Enquanto não houver um olhar diferente para a realidade aqui do Estado, é muito, muito trágica a situação. Agora, Milton, só para dar uma pincelada na Câmara Municipal, ficaram os partidos mais tradicionais mesmo, estava dando uma olhada, pouco partido de esquerda. Como é que você vê também o resultado no Legislativo aí em Manaus? Pois é, aqui foram 1.361 candidatas e candidatos disputando 41 vagas. Você já vê pelas proporções que é uma coisa absurda, né? É uma concorrência enlouquecida. Aí o que acontece? Acontece compra de voto, né? Você tem eleitos com uma quantidade muito grande de votos, e aí você vai tentar investigar quem era a pessoa e tal. Quer dizer, de onde tirou tanto voto? Tirou de muito dinheiro, né? Então, aqui na eleição, quem é que ocupou a Câmara de Vereadores? Quem sempre ocupou, quem sempre comprou voto, e os partidos da direita tradicional, né? Que agora nós temos no Brasil 3 direitas, na minha opinião. Tem a direita tradicional, que é o DEM, o PSD, o PP, o MDB e o PTB. Tem a direita moderna, entre aspas, que é o PSDB. E a direita nova, que é o Novo, o Avante, o Republicanos, o Patriota, que muitos deles, inclusive, com candidatos bolsonaristas e tal. O pessoal sempre diz que as esquerdas se dividem. Na verdade, quem se divide é a direita, né? Porque as esquerdas continuam pouquinhas. Aí o que aconteceu? Elegeu um do PT, um do PCdoB e o restante é dos partidos de sempre, né? E, para variar, com uma grande quantidade de compra de votos, assim, uma coisa... É uma vergonha que esse país, em 2020,
a gente continue com essa prática criminosa, né? Agora, eu quero chamar a atenção para um aspecto que a gente não tem ainda como avaliar direito, mas nos próximos dias a gente vai poder ter uma análise melhor, que é a questão do fato de que foram chapas puras para candidatos a vereador. É a primeira vez que acontece isso, quer dizer, sempre você tinha as coligações nas proporcionais. Dessa vez, cada partido teve a sua chapa, né? Então, a gente também tem que analisar isso agora, como é que isso se traduziu em termos de resultados. Se você pegar no Brasil, eu considero que no Brasil a gente teve assim uma devastação, né? As direitas, elas conseguiram eleger câmaras e prefeitos no Brasil inteiro, e as esquerdas, de modo geral, levaram uma surra assim, muito grande, né? Às vezes você olha, o Rio, São Paulo, sim, mas são 5.570 municípios. Se você olhar Brasil, e eu já pesquisei em vários lugares, eu acredito que esse ano 2020 a gente foi assim, varrido do mapa, né? Agora, Milton, você também acredita que o bolsonarismo, né, perdeu força nessa eleição? Aí que tá, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa análise, sabe por quê? Dizer que o bolsonarismo perdeu força, o que é o bolsonarismo? Porque o bolsonarismo não é o PSL, não é o partido que era dele, que ele agora nem partido não tem. O bolsonarismo teve 4 candidatos aqui para prefeito em Manaus. 4 eram Bolsonaro. O Bolsonaro ungiu, que era o coronel. Esse é o meu candidato. Mas ele era o candidato do Bolsonaro, mas tinha mais 3 que eram bolsonaristas. Isso eu estou falando para prefeito. No caso de vereador, você teve uma grande quantidade, não só em Manaus, mas no Brasil inteiro, de delegados, delegadas, coronéis, capitães, majores. Nunca teve tanta patente sendo candidata e candidato nesse país, né? Você vai dizer, mas todos são bolsonaristas? Não, não todos são bolsonaristas, mas a maior parte, se a gente considerar o bolsonarismo, esse fascismo, essa coisa nojenta contra direitos humanos, contra direitos de minorias, contra qualquer coisa que seja progressista. Então, eu não diria que o bolsonarismo foi derrotado, não. Eu acho que a gente tem que separar a figura do presidente da República, que é uma pessoa abjeta, então as pessoas estão tentando se afastar dele, mas não das ideias que ele lidera. Essas ideias, os caras chegam e falam, eu sou a favor de Deus, pátria e família. Na minha época isso era TFP, né? Então dizer que o bolsonarismo saiu enfraquecido, eu não acredito que o bolsonarismo saiu enfraquecido. O Bolsonaro, sim. As pessoas estão tentando se afastar dele, porque ele é tão estúpido que aí o pessoal, deram uma recuada estratégica. Mas as ideias dele estão muito fortes. Tá certo, Milton. Bom, quero agradecer aqui a sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima, hein? Muito obrigado. Abração. Falamos aqui com Milton Pomar, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.